mais de 12 bilhões de dólares foram movimentados em saída do mundo do DeFi e criptomoedas nas stablecoins. Hoje estou aqui para poder falar disso. Vem com o professor, que conhecimento enriquece. Então, bora aqui comigo, povo rico. Vamos fazer aqui uma análise, saber o porquê que isso está acontecendo, quais são as stablecoins mais seguras, aonde que você consegue bons rendimentos nas stablecoins. Bom, antes de mais nada, se você é novo e não entende o que é uma stablecoin, são ativos que têm um lastro no valor em relação à paridade, né? Nem é lastro, mas vamos colocar uma paridade com ativos do mundo real. Então, por exemplo, eu tenho uma stablecoin que é pareada no dólar, no euro, né, no petróleo e assim por diante. Claramente, as maiores stablecoins do mercado são as de dólar, tá? Que é a Tether, que é o USDT, e temos também a da Circle, que é o USDC. Mas nós temos outras possibilidades. Claramente, a gente entende que quanto menor for uma stablecoin, maior os rendimentos você consegue. Porém, muito maior o risco. No DeFi sempre funciona assim. Quanto maior o rendimento, maior o risco que você está correndo. E aí é você que tem que planejar na tua cabeça o que é o melhor. Eu, por exemplo, eu sou bem conservador. Eu sei que isso parece até engraçado falar que eu sou conservador, sendo que eu sou investidor de cripto e DeFi. Mas dentro do universo DeFi, eu sempre vou para as duas maiores, o USDT e o USDC. Eu prefiro permitir a minha liquidez nessas stablecoins, que eu tenha rendimentos que podem variar de 5 a 10% ao ano, não tem problema, mas eu tenho uma segurança maior. As stablecoins menores, você até pode chegar a rendimentos maiores, mas qual é o risco? Você perder a paridade no valor do dólar. Então, se uma criptomoeda vale $1, quando você tem a perda de paridade, uma criptomoeda começa a valer 0,50, 0,60, 0,80, e aí você começa a perder dinheiro. Então, ao invés de você ter segurança segurando aquela stablecoin para você, tendo liquidez e podendo comprar ativos e se proteger, você está correndo risco tendo dólar na tua mão. Então, na minha humilde opinião, não vale a pena. No site DeFiama, que eu já fiz vários tutoriais, você consegue analisar um pouco sobre o market cap das stablecoins. E desde 2022, pessoal, a gente não vê as stablecoins caindo a quantidade de TVL dela. Só cresceu. Se você pega em 2022, que estava na faixa de 170 bilhões, chegou a bater aqui os 321 bilhões de dólares investidos e movimentados em todos os grupos de stablecoins com todas as redes disponíveis no universo DeFi. Tá? Então a gente tem uma gama, uma quantidade gigantesca de stablecoins. E quando eu falo stable, eu não estou falando só de dólar. Eu estou falando todos os grupos de stablecoins que existem no mercado DeFi. Olha isso aqui, galera. É uma lista interminável de stablecoins que existem no mercado. Se eu roletar aqui, não vai acabar nunca mais, tá? E aí é o seguinte. As duas maiores, o USDT e o USDC, como você pode perceber, teve uma baixa pequena, faixa de 1, 2%, então estão se segurando bem. A USDT mantém a sua superioridade, são 184 bilhões, uma força gigantesca. A USDT tem lastro em dólar real, né, dentro dos seus cofres, então, disparado, a USDT, em termos institucional, em exchanges, é a que é mais usada. Já no DeFi, a que é mais utilizada aqui são a USDC e a DAI. Tá? A USDC já tem 73 bi, chegando quase em 74 bilhões. Eu percebo um crescimento institucional também na USDC, isso é muito bacana, né? Tá tendo um crescimento legal na movimentação. Tem mais chains, né? Como você pode perceber, são 144 chains aceitas pela USDC, enquanto a USDT são 120, então ela tem um pouco menos de redes aceitas, tá? A minha dica: toda vez que você for movimentar uma stablecoin, não importa onde seja, evite você ficar fazendo movimento em exchanges aqui no Brasil, tá? Então a Binance, Coinbase, porque toda vez que você está movimentando, você vai ter que fazer a Decrypto
Eu fiz um vídeo aqui no meu canal, eu falei para vocês no meu último vídeo aqui no canal, explicando sobre essas movimentações mensais. Utiliza movimentos entre carteira e exchanges descentralizadas, e caso você for para uma exchange centralizada, crie uma opção de você ter uma exchange fora aqui do Brasil. Então, Maxi, por exemplo, o link está na descrição para você poder utilizar. E também, se você quer uma carteira bacana para você usar essas movimentações, aqui na descrição eu vou deixar a Chainless, uma carteira gratuita, fantástica, DeFi, bacana, para você poder movimentar, fazer staking, fazer movimentos, fazer pool de liquidez, muito legal, muito bacana, tá? E lá ela aceita as duas stablecoins maiores do mercado. Agora, eu quero focar um pouco no meu vídeo falando da USDS. Ela estava crescendo bastante, tá? Que é a da Sky Dollar. Se a gente clicar aqui, a gente vai perceber que ela teve uma queda muito grande. Ela teve uma queda de quase 13%, tá? A USDS na movimentação. A Sky, que é um protocolo de evolução, na verdade, né? A Sky, ela veio migrando na sua evolução das stablecoins, tá? A grande pedra no sapato da Sky é que ela é oferecida por poucas redes, na verdade. E a USDS, ela veio ganhando força nos últimos meses, chegou a tirar o lugar aqui da Ethena, que estava em terceiro, né, nos últimos meses. A Ethena cai para sexto lugar, ela perdeu bastante adoção, como você pode perceber, são 10,79% de queda da Ethena. Eu destaco aqui que a Ethena é um protocolo que a tendência é cair cada vez mais, não mostrou força no mercado DeFi, o token ENA não está evoluindo, a USDE também não evoluiu. É um protocolo que meio que está parado nas suas evoluções, então eu não recomendo você ficar utilizando muito a USDE. Uma também que eu quero destacar é o SDG. A USDG ela cresceu bastante, ela saiu do 13º lugar nos últimos meses, já está em 7º lugar, principalmente pela adoção com a OKX, né? Ela fez uma parceria com a OKX, então ela já está chegando aí a quase 3,20 bi, né? Então já cresceu bastante, como você pode perceber, no último mês cresceu 13,38%. Mas o destaque vai para a USDS da Sky, que praticamente aí caiu 19%. Então isso mostra que a adoção dessa stablecoin ela está sendo diminuída cada vez mais, e é muito provável que ela tenha perda de espaço para outras stablecoins. A própria DAI pode voltar para o terceiro lugar, né, bater aí o market cap. Por quê? Porque o pessoal começa a ver que não vale a pena, né, a utilização, principalmente na questão de RWA, na questão de empresas, e elas acabam sendo eliminadas, principalmente pela falta também de chains de operação. A DAI, ela sempre está mantendo mais ou menos o top 5, ela é muito usada no sentido também do mundo DeFi, né? Então você tem aqui uma gama gigantesca, isso aqui é do Trump, né? World Liberty Finance, né? Então você tem uma gama gigante de stablecoins para você poder utilizar. Volto a repetir, quanto menor a stablecoin, quanto menor o market cap dela e quanto menor a aceitação, mais risco você tem de perda de paridade ou até mesmo do encerramento daquele protocolo. Isso é muito importante. Não existe um FGC, uma segurança no DeFi. Protocolo indo para o saco, você vai perder tua grana, tá? Então eu deixo isso muito bem claro. Tem aqui o USD da BlackRock, tem a do PayPal também, que já tá aí em top 9, tem a da Circle SYC, tem várias, tá? Minha recomendação, evite utilizar stablecoins muito pequenas. Evite. Principalmente na plataforma Pendle, tá, pessoal? A Pendle, ela é uma plataforma que ela traz a possibilidade de você ter rendimentos futuros ou até rendimentos estáveis em stablecoins, tá? Em determinados momentos, a Pendle, ela pode trazer boas oportunidades. Eu não vou mentir aqui para você, eu já ganhei muito dinheiro com Pendle, tá? De você poder sim entrar no mercado de stablecoin, principalmente um mercado novo, né? Então você consegue rendimentos que podem passar de 15%, 20%. Só que qual que é o grande porém aqui? O grande porém é você entrar num projeto que
no final das contas, daquele tempo, porque você tem que entrar num tempo específico aqui, né? Então, vamos supor que eu entre nessa daqui, é um tempo onde eu vou ter que ficar um mês e pouco lá para ter o rendimento que eu quero. Posso sair antes? Posso, mas o interessante seria fechar aquele espaço de tempo. Pode ser que no final, mesmo você ganhando mais tokens, como esse token ele perde paridade, ele perde o valor no mercado, você pode perder dinheiro. Então você tem que tomar muito cuidado com as estratégias que você está tomando. Você ter autocustódia, você ser o seu próprio banco, é uma grande responsabilidade. Então, se você não entender isso, a chance de você perder dinheiro no DeFi é muito grande. Eu vou dar uma dica aqui para você. É uma dica que eu utilizo, tá? Eu utilizo pelo menos uma parte do meu capital, que é a EtherFi. A EtherFi, você tem um cartão gratuito, é uma rede boa, é uma rede muito interessante, né? Uma rede não, é um protocolo que aceita algumas redes como Arbitrum, Optimism, Ethereum, Base, e você consegue trazer o teu capital para cá. Como você pode perceber, eu tenho um capital bem interessante aqui, mais de 10 mil dólares, e você consegue colocar para render esse capital. Olha só que interessante, 7,23%, né? Então, conforme o capital entra aqui, seja de cashback ou seja com você movimentando, tá? Que você pode depositar aqui o teu capital em cripto, né? Então, quando você coloca aqui o seu endereço, ele tem aqui Arbitrum, Base, Ethereum, Hyperliquid, né? Optimism e Solana, você consegue mandar para cá no teu cofre. E o que é mais bacana é que você consegue deixar rendendo. Então vamos lá, eu vou colocar para render aqui. Nesse momento aumentou, foi para 7,23. Isso é muito bacana. Tudo bem que esse daqui, o risco é um pouco maior, tá? Que é o Real World Assets Yield. Eu prefiro ter um rendimento um pouco menor de renda, mas pegar um protocolo menos arriscado. Por quê? Porque aqui não é um staking tradicional, tá? Isso daqui é uma junção de vários grupos diferentes de investimentos para você conseguir chegar em rendimentos interessantes. Então aqui, por exemplo, o STRWA, você pode chegar a 7,23. Só que qual que é o porém? O porém é que você vai colocar em protocolos mais novos, o risco aumenta mais, você vai entrar aqui, por exemplo, na Falcon X SLO, você vai entrar na BlackRock Shares e também na Withdrawal Liquid, que é usando o Tether, Circle e também a Nest. Então, esse detalhamento, você percebe que não é um staking da EtherFi. Na verdade, é um vault que nós chamamos, né? Um cofre de investimentos para você conseguir ter rendimentos interessantes. Então, por exemplo, eu quero colocar esse rendimento a 7,23. Legal. Vou colocar aqui o total, vou depositar, showzinho de bola, aceito o meu risco, tá? E deixo lá rendendo esses meus 86 dólares que eu adicionei hoje, né? Então, é um dólar lá que eu tinha parado, eu tinha numa exchange, mandei para cá. Então você está descentralizando o teu capital, né? Não está usando uma empresa centralizada, você está colocando para render e esse capital vai ser utilizado para você usar no teu cartão de crédito. Olha que interessante isso. Então, olhando aqui no cofre, ó, repare que eu tenho a maior parte do meu capital rendendo 5,24 de APY, que é o Liquid USD. Esse Liquid USD é mais seguro, né? Porque a utilização dele é uma utilização mais, vamos dizer assim, com maior liquidez, né? Então a gente tem Curve, Ripple e Morpho. Então você tem lá um rendimento interessante que você pode chegar a mais de 5% ao ano. E eu coloquei um capital agora novo de 7,23 com risco um pouquinho maior. Então, quer dizer, eu deixo tudo no meu cofre, deixo rendendo aqui os meus dólares, estou na segunda maior stablecoin do mercado, que é o SDC, e ainda tenho os meus cartões de trabalho. Eu tenho um cartão físico e virtual, onde eu posso trabalhar, e toda vez que eu utilizo esse cartão, eu tenho os cashbacks, né? Então, você consegue ter cashback aqui toda hora de movimento, né? Então, os ganhos de cashback que vão entrando, inclusive eles estão aqui com uma promoção de 10% em delivery, supermercado e restaurante. Então, é uma baita opção, tô deixando aqui uma opção simples, né? Para você conseguir chegar aí a quase 7,5% ao ano, das maiores stablecoins, né? A maior stablecoin de DeFi, que é o SDC, usando a EtherFi, que é um baita protocolo, né? E você não vai pagar imposto, você não vai precisar colocar no teu imposto de renda,
e ponto, né? Ao invés de deixar numa exchange centralizada que você vai ter que pagar, lembrando que se você vai fazer um staking de stablecoin lá na Binance, você vai ter que fazer a decrypto mensal. Então aqui você não vai precisar. Povo rico, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Sempre deixando aqui algumas dicas importantes, tá? Entre aqui no meu grupo do Telegram, gratuito, para você poder acessar e entender tudo o que está acontecendo a respeito do mercado. Inclusive aqui, pessoal, em links oficiais, você tem tudo, hard wallets, tudo que você puder imaginar tem aqui. E o meu plano de assinatura, eu falo muito dele porque, cara, aqui você tem tudo de DeFi. Mais de 150 aulas por apenas R$ 89,90 por mês, cara. Se você assinar o plano anual, sai mais barato. Vale a pena, galera. E aqui, óbvio, se inscrever, compartilhar, né, o que eu sempre falo aqui no meu canal, tem o sistema de membros por R$ 3,99, aula exclusiva, e segue meu Instagram, tem conteúdo exclusivo todo dia, é um universo totalmente diferente do YouTube, tá? Eu falo tudo do meu dia, falo tudo que tá acontecendo, não é só trabalho também, tem muita coisa pessoal bacana, e é isso, um forte abraço, tudo de bom pra vocês, valeu, tchau!